Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você também que está em casa. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para estar louvando ao nosso Deus e adorando, não é verdade? Bom dia, Beatriz. Bom dia, irmã Railana. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo na casa de Deus. Que você possa sentir essa presença maravilhosa que nós sentimos quando estamos aqui na presença dele. Amém. E é muito bom te ter aqui, Railana. Ai, que legal, a gente nunca gravou junto, é a primeira vez. Sim. E é muito bom isso, né? Verdade. Vamos orar então ao nosso Deus neste momento? Sim. Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus por mais um dia em Tua presença. Obrigado a Deus porque o Senhor é tão bom e tão misericordioso que deixou escrito as Tuas palavras para nós aprendermos de quem és Tu. Obrigado a Deus porque a partir de um momento em que eu faço o ano bíblico eu não tenho dúvidas de quem Tu és. Obrigado, ó Pai, porque os meus irmãos que estão em casa também podem ter essa oportunidade que eu também tenho hoje, Senhor. E que essa mensagem, Senhor, cada vez mais se propague, Senhor, levando o Evangelho, Pai de amor. E, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor opere na vida deles. Opere na vida dos meus irmãos que estão lá em casa, Pai. Que eles possam sentir alegremente o Teu Evangelho, ó Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor, e sentir vontade de fazer parte da nossa família aqui em casa também, trazendo com eles os 600 missionários. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. E é muito bom louvar, não é, irmã? É verdade. Então, ontem nós descobrimos que o ato de louvar é um ato de adoração a Deus. E por isso, nesse momento, nós convidamos você aí de casa a cantar conosco o hino de número 207, Confiei no Meu Senhor. Glória e louvor a Cristo, honra, glória e louvor. Amém. Que lindo Amém. isso, né, irmã Railana? E eu li em um dos livros de Ellen White, hoje de manhã, que Jesus, ele se humilhou, ele entregou a vida dele, ele deu a vida dele para nós e ele desceu daquela divindade tão grandiosa para cá e pra gente não é nenhum sacrifício decorar um texto, é ou não é? Verdade. Porque ele se abnegou tanto que pra gente é uma honra decorarmos Sim. o texto da Bíblia. Então, neste momento nós vamos recitar o texto que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao 10. Muito bem. E nós vamos falar no 3, né, igreja? No 3 e você também de casa participe conosco. Então vamos lá, Beatriz? Vamos lá. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi o anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu,
e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber a vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. É o momento em que vamos recapitular o nosso estudo hoje de manhã. Que você possa ser muito abençoado neste momento. Amém. Que você possa conhecer mais um pouquinho de quem é o nosso Pai Celestial. Fique com Deus e até Amanhã. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Venha, 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 vamos estudar. Se você continuar conosco todos os dias, quando chegar no final do ano, você vai ter entendido a Bíblia todinha. Olha que especial, que coisa linda. E eu quero convidar você nesse momento a fazermos juntos uma oração, para que o Espírito Santo esteja aqui conosco e nos ajude a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Se você puder se ajoelhar onde você está, pode se ajoelhar junto comigo. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas orientações preciosas que o Senhor deixou aqui em Tua Palavra, Pai. Hoje nós vamos aprender muitas lições. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a colocá-las em prática. Abençoa Teus filhos, Pai, que estão ouvindo a Tua Palavra. Muitos, quem sabe, entendendo pela primeira vez. Que o Senhor abençoe as famílias, abençoe todos eles e a nós também. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, ele é baseado em 1 Samuel 3 a 6 e também em 1 Crônicas 3 a 15 e o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 57, a arca tomada pelos filisteus. Bom, aqui no livro de 1 Samuel, se você quiser acompanhar junto com a gente, nós vamos ler alguns versos. E aí você pode acompanhar, corra lá, pega a sua Bíblia, para que você não possa perder nenhum detalhe. Bom, aqui no livro de 1 Samuel, nós temos, logo no capítulo 3, no verso 1, vem trazendo um detalhe interessante. Esse capítulo, ele fala da conversa que Deus teve com Samuel e da mensagem importante
importante para aquela ocasião que Deus falou com Samuel. Samuel ainda era uma criança, mas ele tinha sido escolhido por Deus. E olha o que diz aqui no verso 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Nossa, que tempo é esse que não havia visão manifesta? A palavra do Senhor era muito rara. Deus não estava falando mais com os sacerdotes, não estava mais falando com os profetas. E Deus se comunicou com uma criança. Por que será que Deus não estava falando com os profetas? Aqui no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 57, logo no primeiro parágrafo, vem trazendo um motivo. Diz assim, Deus não podia comunicar-se com os sumos sacerdotes seus filhos. Os pecados deles, qual densa nuvem, haviam excluído a presença de seu Espírito Santo. Mas, em meio do mal, o menino Samuel permanecia fiel ao céu, e dar a mensagem de condenação à casa de Eli foi sua missão como profeta do Altíssimo que era. Olha que interessante, Deus não podia se comunicar com aqueles sacerdotes porque eles estavam em pecado contra Deus. Isso mostra que quando nós estamos em pecado, nós estamos separados de Deus. Mas Deus ali chama Samuel, e a gente vê aqui no capítulo 3, que Samuel já estava deitado, Eli também, e de repente Samuel escuta uma voz chamando por ele, e ele corre lá em Eli, pensando que era o sacerdote Eli, e quando ele chega lá e pergunta, o Senhor me chamou, ele disse, não filho, vai te deitar, e ele volta. Isso acontece durante 3 vezes. Na terceira vez, Eli entendeu que poderia ser Deus que queria falar com Samuel. Então Eli fala para ele, quando você ouvir a voz, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E assim fez Samuel. Ele não conseguiu repetir todas as palavras, mas ele falou, e Deus deu uma mensagem de condenação. Olha que interessante, a mensagem está no verso 11 em diante do capítulo 3. Veja só, e disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa, no verso 13, para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos excretáveis ou abomináveis, ele não fez nada, olha só. Ele não os repreendeu. Então Deus já tinha dado uma mensagem, mas Eli não repreendeu. Que triste. E no verso 14 diz que Deus jurou que a casa de Eli nunca mais a iniquidade dela seria expiada, nem por sacrifício, nem por oferta de alimentos. Que triste. Gente, essa mensagem foi falada a Eli no outro dia. E me surpreende. Como foi que ele reagiu? A surpresa, o livro Patriarcas e Profetas diz que a forma que ele reagiu não foi a melhor forma. Diz aqui, todavia, nesse parágrafo que começa todavia, tem uma mensagem bem interessante de como que ele agiu. Se você tiver o livro, corra, pega seu livro para você acompanhar com a gente, tá bom? Todavia, Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento, nem confessou a sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. Ano após ano, o Senhor retardava seus ameaçados juízos, e muito se poderia ter feito naqueles anos para remir as faltas do passado, mas o idoso sacerdote não adotou medidas eficazes para corrigir os males que estavam a poluir o santuário do Senhor, levando em Israel milhares à ruína. Olha que tristeza. Como é importante quando a gente entende que a gente pecou contra Deus, que a gente confesse o pecado e abandone o pecado. Lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim, que quem encobre as suas transgressões
jamais vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E sabe, o pecado ele nunca traz problema para a pessoa sozinha. Veja, diz que levou aqui milhares à ruína e tudo isso poderia ter sido evitado. Então, sabe o que aconteceu? Passou algum tempo, não sabemos quanto tempo passou, mas um dia Deus trouxe uma guerra contra o povo de Israel. E no capítulo 4, vem trazendo essa história para nós. Os israelitas, eles vão à luta, à guerra contra os filisteus. Mas eles não pedem orientação de Deus. Veja, não era só os sacerdotes que estavam em pecado, em desobediência com as leis de Deus. E a iniquidade estava tão séria da nação, o sacerdote ele era assim a pessoa que era o representante de Deus. Sabe o que os filhos de Eli faziam? Aqui no capítulo 2, no verso 22, vem trazendo aqui uma iniquidade terrível. E eu queria compartilhar com você. No capítulo 2, no verso 22, diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha que coisa terrível! Mas Deus não pôde suportar, Ele deu muita oportunidade para que eles pudessem se arrepender. E tudo o que estava acontecendo estava atrapalhando, colocando mais filhos longe de Deus. Então Deus permitiu agora que viesse juízo sobre o povo. E o capítulo 4 de 1 Samuel vem trazendo aqui alguns detalhes importantes dessa guerra que teve, né? O capítulo 4, verso 2 a 4, vem falando que os filisteus eles se dispuseram em batalha e venceram o povo de Israel. Matou 4.000 homens naquele primeiro momento. E então agora o povo pede algo bem inusitado, que se trouxesse a arca do Senhor. Veja, eles não perguntaram para Deus se podia trazer, se Deus era de acordo, se era de acordo lutar naquele momento, e simplesmente mandaram trazer a arca do Senhor. E então, os sacerdotes, os 2 filhos de Eli, que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, trouxeram a arca do Senhor. E aquela luta ali, quando chegou a arca, todo mundo gritou, foi um brado, porque o povo, eles não entendiam mais. Por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, eles não entendiam mais a essência. A arca, ela representava a presença de Deus, mas não sei se você lembra dos estudos anteriores, o que tinha dentro da arca? Não eram os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus? Mas o povo não estava com os mandamentos no coração. O povo agora, diferente do começo, de quando Deus estava guerreando e vencendo as batalhas, eles estavam quebrando a lei de Deus. E agora a arca estava ali não como algo da presença de Deus, mas como um amuleto, como se fosse dar sorte para eles, independente das suas ações. Sabe, queridos, o pecado cega, eles não estavam conseguindo enxergar a realidade. Então, para surpresa deles, quando os filisteus ouviram aquele grito de vitória, eles tremeram e ficaram sabendo que a arca estava ali no meio do povo. E então eles disseram, vamos lutar com toda a nossa força, porque senão a gente vai ser escravo deles, porque o Deus dos hebreus desceu até o acampamento. E é bem interessante, por quê? Porque o povo também achava que o Deus estava ali na arca, né? E agora eu quero ler um pedacinho para você, aqui no livro Patriarcas e Profetas, sobre isso que o povo agora não entendia. Olha só, o povo não havia se compenetrado. Vou dizer para você o parágrafo como começa para você ter a chance de achar aí, tá bom? Diz assim, não se havia compenetrado, é assim que começa o parágrafo, tá bom? Do capítulo 57. De que a sua fé era simplesmente uma fé nominal, perderam o poder da mesma para prevalecerem com Deus.
A lei de Deus contida na arca era também um símbolo de sua presença, mas haviam lançado desprezo aos mandamentos, desdenharam as suas reivindicações, contristaram o Espírito do Senhor, do modo que se retirou do meio deles. Quando o povo obedecia seus santos preceitos, o Senhor estava com eles para agir em prol deles. Mas agora não mais. Sem a obediência, a arca não tinha o mesmo efeito. Aquela arca que uma vez tinha sido levada pelos sacerdotes e colocada lá no Jordão, e o Jordão se abriu, com Jesus à frente dela, agora com o povo virado as costas para os mandamentos do Senhor, ela não tinha nenhum efeito. Bom, então agora, seguindo aqui o capítulo 4, nós vemos aqui no verso 11, vamos ver o verso 10. Diz assim: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Uau, que derrota, não é? E tudo isso poderia ter sido evitado se quando Deus enviou as advertências, eles tivessem ouvido. Eu fico imaginando quantas advertências nós ouvimos. Quantas vezes nós sabemos o que é certo e às vezes a gente pensa assim, agora não, vamos esperar mais um pouco para obedecer. Sabe, eu quero dizer para você que sempre quando a gente adia a obediência, a gente traz coisas ruins para a nossa vida, derrotas para a nossa vida. E nós precisamos aprender a vencer. Então, olha só, os filisteus agora tomam a arca e levam e colocam lá dentro do templo do deus Dagom, que era o deus dos filisteus. E o povo volta triste para casa, e então um homem da tribo de Benjamim traz a notícia que ninguém queria ouvir. Ele chega lá e fala que derrotaram os filhos de Israel e que a arca de Deus foi tomada. Então houve grande pranto. Eli estava sentado na porta do tabernáculo ali, olhando para a estrada, esperando ver notícia, porque seus filhos tinham ido para a guerra. Mas, infelizmente, a notícia que ele recebeu não foi boa. Quando o homem veio dizer o que tinha acontecido, ele escutou tudo. Quando ele ouviu que os filhos dele tinham morrido, ele até suportou. Mas quando ele escutou que a arca de Deus tinha sido tomada, não pôde mais suportar. Então ele estava na cadeira do jeito que ele estava, ele se assustou tanto que ele caiu para trás e morreu. E ali foi o fim daquela vida, que poderia ter sido uma vida de fidelidade, de sucesso, mas ele não fez o que devia fazer. Agora, no templo de Dagom, os filisteus imaginaram que agora eles iam ser invencíveis com aquele novo Deus ali. Eles conheciam que aquele Deus já tinha trazido praga ao Egito, que o povo de Israel vencia por causa de Deus, né, o Deus de Israel. E agora, para surpresa dele, no outro dia, quando foram ir lá no templo, encontraram o Deus Dagom, a imagem do Deus Dagom caída diante da arca do Senhor. E aí pegaram, colocaram de novo no lugar. E de repente, sabe o que aconteceu no outro dia? Aquele Deus, que não era Deus de verdade, mas era um ídolo que eles serviam, ele tinha um corpo de homem e da cintura para baixo era peixe. E a parte que era de homem estava cortada, as mãos e a cabeça, diante da arca do Senhor. Então eles tiraram a arca do Senhor e colocaram do outro lado, do lado de fora. Mas aí aconteceu muitas catástrofes, pessoas começaram a ficar doentes, pessoas começaram a morrer. Então, eles começaram a pensar, e agora, o que a gente vai fazer? E também veio pragas, tiraram a arca do Senhor dali e transportaram ela para outro lugar. E na outra cidade, que chama-se Ecrom, aconteceram também muitas coisas terríveis. Então o povo se junta e fala, olha, por favor, tira a arca do Senhor daqui. Mande de volta para o povo de Israel. Então todos os líderes se juntaram e os
sacerdotes também, todos se juntaram e decidiram enviar a arca de Deus de volta. Então eles fizeram ali ratos de ouro, porque tinha sido muitas pragas de rato destruindo a plantação dos filisteus. Fizeram também hemorroidas de ouro, que era uma das enfermidades que eles estavam passando, e colocaram ali num carro novo e disseram: vamos escolher 2 vacas. Imagina isso. O capítulo 5 e o capítulo 6 vem trazendo essas coisas que eu tenho dito a vocês. No capítulo 6 diz que eles escolheram 2 vacas que tinham crias, bezerros, e colocaram a arca do Senhor no carro novo junto com as ofertas, e as vacas separaram os bezerrinhos e então pegaram as vacas e colocaram e disseram: se elas forem pelo caminho de Bet-Semes, não voltar, realmente era a mão de Deus que estava fazendo tudo isso. E então, do jeito que eles disseram, aconteceu. Você já viu uma vaca quando está de cria nova, quando está com um bezerrinho novo? Jamais ela vai sair de perto do bezerro. Mas as vacas foram para a direção oposta. E quando saíram berrando, foram direto até a cidade de Bet-Semes. A Bíblia nos conta, no capítulo 6, que as pessoas lá receberam a arca com muita alegria. Só que aquelas pessoas não estavam com o coração arrependido também de seus pecados. Apesar de terem feito muitos sacrifícios, eles começaram a achar a arca como algo comum. Trataram a arca de Deus como algo comum. E então, sabe o que aconteceu? Muitos homens morreram. Sabe por quê? Porque tentaram abrir a arca do Senhor para ver o que tinha dentro. Se esqueceram das orientações que Deus lhe tinha dado. E então muitos morreram. E de repente, pegaram a arca do Senhor, levaram lá para outra cidade, para um outro local, na casa de alguns levitas, e aquele lugar foi abençoado, porque aqueles levitas, eles trataram a arca de Deus com respeito. Isso nos ensina que as coisas sagradas e as orientações que Deus nos dá, se nós não seguirmos, vamos ter grandes prejuízos. Bom, em 1 Crônicas, no capítulo 13 a 15, também vem trazendo um episódio interessante com a arca. Agora com o rei Davi. Eu quero pedir a você que abra lá em 1 Crônicas. Vamos ver o que diz lá? 1 Crônicas, no capítulo 13 a 15. Aqui vem trazendo que o rei Davi pega a arca, né? No capítulo 13. Ele pega a arca e quer levar para perto deles, para a cidade de Davi. Só que Davi não segue todas as orientações que Deus tinha dado. E então, vamos ver aqui o que acontece. Olha só. Aqui ele faz a proposta para o povo, né, do verso 1 ao verso 4. E vou ler o verso 4, acompanhe conosco. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então convocou Davi todo Israel, até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim, que era a cidade aonde ela tinha sido levada. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, que está em Judá, para fazer subir a arca de Deus. E o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome, levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Olha só, já esse detalhe já está diferente do que Deus tinha orientado. Deus tinha orientado que os levitas deveriam carregar a arca, não colocar ela em cima de um carro. E então, disse aqui, ó, e Uzá e Aiô guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as forças e com cânticos. Mas aí no verso 9 conta que quando estavam chegando à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. E o verso 10 diz que então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus.
Olha que sério é não seguir as orientações de Deus. Então, quando a gente não segue as orientações de Deus, só temos prejuízo. E aquele povo não estava fazendo do jeito que Deus tinha orientado em sua palavra. Então, agora, vamos ver aqui o que Davi fala a respeito do que aconteceu. Diz assim, e aqui no verso 12. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Por isso não trouxe Davi a arca da cidade, porém fez levar à casa de Obed-edom. Bom, quando Davi depois fez da maneira correta, ele foi aceito. E a arca chegou depois de muito tempo, foi trazida para o local certo que eles haviam planejado. Mas o que essa história nos traz de muito interessante? Sabe, Israel ficou sujeito aos filisteus por conta daquela batalha perdida de 20 anos. Mas eles poderiam ter vencido se tivesse guardado os mandamentos de Deus e colocado Deus em primeiro lugar. Eles atrasaram a vida deles durante 20 anos. Mas depois de 20 anos, eles clamaram ao Senhor. E aqui no livro, Patriarcas e Profetas, vem trazendo algo bem interessante. Já perto do finalzinho, vem dizendo que eles clamaram ao Senhor, então Samuel aconselhou. No parágrafo que começa assim, os israelitas como nação continuaram ainda. Lá mais embaixo um pouquinho diz assim, aconselhou-os a Samuel, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Que apelo, hein? O povo estava cheio de ídolos, cheio de coisas que não eram de Deus. Mas para que eles pudessem ter sucesso, eles deviam se arrepender, se converter e tirar os deuses estranhos. E eles fizeram isso. Então teve um grande ajuntamento em Mispa. Olha que coisa linda que aconteceu. Com a cooperação dos cabeças das tribos, reuniu-se uma grande assembleia em Mispa e ali teve um jejum solene. 20 anos depois da derrota, o povo resolve se arrepender. E Deus aceitou aquele arrependimento. Sabe o que aconteceu? Os filisteus se reuniram de novo para pelejar contra o povo de Israel, achando que eles estavam fazendo ali uma rebelião, né? Na verdade, só estavam buscando a Deus e clamando. Então, eles agora se juntam para guerrear. E Samuel estava orando e intercedendo pelo povo, e o povo dizendo, por favor, não pare de orar, porque eles estavam vendo os filisteus se aproximando, e tudo parecia que não ia dar certo. Mas, quando Samuel estava no ato de apresentar um cordeiro como holocausto, os filisteus se aproximaram para a batalha. Então o ser poderoso que descera sobre o Sinai, por entre o fogo, fumo, trovões, que dividiram o Mar Vermelho e abrira caminho através do Jordão para os filhos de Israel, manifestou novamente seu poder. Uma terrível tempestade rompeu sobre a hoste que avançava, e a terra ficou juncada com os cadáveres dos guerreiros. Veja, eles não tiveram que pelejar, porque Deus pelejou por eles. E eu pergunto para você, será que nós temos atrasado as nossas vitórias? Eles atrasaram as vitórias deles 20 anos. Quantas advertências Deus já tem dado na sua vida? Não atrase a sua vitória. Faça o que o povo fez. Confesse seus pecados para o Senhor. Largue, tire tudo da sua vida que não é de Deus, que você já sabe, que Deus já te falou. E você vai ter grandes vitórias. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que nós todos possamos estar juntos fazendo a vontade de Deus. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, grandes histórias, Pai, que o Senhor deixou em Tua palavra para que nós pudéssemos não errar. Senhor, abençoa Teus filhos que ouviram a Tua palavra nesse momento.
Que eles possam, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo mostrando em seus corações tudo que eles e nós precisamos tirar de nossa vida, Senhor, que ainda não foi retirado. Senhor, colocamos todas as famílias, todos os Teus filhos que estão ouvindo esse estudo nas Tuas mãos. Que nós não venhamos atrasar, Senhor, a nossa vitória. Que não venhamos ser escravos de nossos pecados, sofrendo, tendo problemas na nossa família, quem sabe por conta dos pecados, no nosso trabalho, ou até mesmo no nosso relacionamento contigo, mas que pela Tua graça e o Teu poder possamos fazer aqui o que por último o povo de Israel fez, se arrependendo, confessando e Te buscando com jejum, oração, para que o Senhor possa restaurar a nossa vida. Nos abençoa, nos purifica e nos salva, Senhor, para um dia nós estarmos num mundo feliz que o Senhor prometeu preparar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e você tenha um ótimo dia e até a próxima vez.